por 5 dá 0,3. Então, ó, 0,06 vezes 5, tá certo? É importante que você saiba multiplicar números decimais, é importante. 6 vezes 5, 30, a 3. 5 vezes 0 é 0 e o 3 que desce. E 5 vezes 0 é 0. Como nós trabalhamos, olha, aqui tem 2 números depois da vírgula. Aqui não tem nada. Então a resposta é 2 números depois da vírgula. Mas, Ranieri, eu tenho dúvida. Onde é que a vírgula está? Eu não estou vendo. A vírgula sempre está atrás do último dígito. Sempre do último algarismo. Contando da esquerda para a direita. Tá certo? Então o último é 0. Então a vírgula está aqui. Então se é 2 casas depois da vírgula, vai andar 1, 2. Então a resposta vai ser 0,3. Tá certo? Então 0,3. 0,3 vezes o capital, aí dá 0,3C. Então pronto. A primeira aplicação rendeu, te juro, 0,3C. Ou seja, 3 décimos do capital. Ou seja, a primeira aplicação rendeu 3 décimos do capital. Ah, como é que eu sei que é 3 décimos? Então 0,3, ó, 0,3 é 3 sobre 10. Né? 3 sobre 10 é 3 décimos. Entendeu? Por isso que eu sei que é 3 décimos. Legal? Por quê? Porque 0,3 é 3 sobre 10. 3 décimos. Tá certo? Por isso que eu li aqui. 3 décimos. Tá certo? Então, se você quiser saber efetuar a leitura do número, é só transformar o número. Mas não precisa, não. A primeira casa aqui é décima, a segunda é centésima, a terceira é milésima e assim vai. Tá certo? Agora vamos lá. Aí, partindo, tá certo? O montante vai ser, então presta atenção, certo? Porque ele diz assim, ó, uma quantia foi aplicada a juros simples durante 5 meses e em seguida o montante foi aplicado durante mais 5 meses. Então, conclusão. Ele obteve o juro, certo? Pegou os juros e somou com o capital dele e obteve o montante dele. Então, por exemplo, quem é o montante? Vamos lá. O montante é o capital mais os juros. O montante, qual é o capital dele? Ele empregou C. Rendeu o quê? 0,3C. Rendeu isso aqui. Montante é igual C mais 0,3C dá 1,3C. Não entendi, professor. C mais 0,3C dá 1,3C, é claro. Esse C aqui equivale a 1, meu amor. Mas esse 0,3C, ou seja, 1 mais 0,3 dá 1,3C. Pronto, dá isso aqui. Tá certo? Então, voltando aqui. Então, pronto. Eu apertei aqui. Então, o montante dele foi 1,3C. E o montante dele já está aqui, ó. Pronto. Aí ele pegou esse montante e aplicou mais durante 5 meses. E a segunda aplicação diz que o percentual agora não é mais 6%, baixou para 4%. E ele aplicou durante mais 5 meses. Então, supõe-se que ele foi no outro setor, no outro banco, e aplicou, e agora a taxa percentual baixou 1% e é 4%. Aí agora você vai e faz o seguinte, ó, e manda a brasa. Vamos lá. Utiliza a mesma relação matemática, eu não escrevi nessa, essa mesma relação matemática. Eu coloquei juros linha, que é um segundo juro, né, para diferenciar do primeiro. Poderia ser juro 1, juro 2, quem sabe é você, então fica. Juros é igual a 1,3, que foi o montante que ele aplicou. Agora o capital dele é o montante que ele obteve na primeira aplicação. Então tá certo. Quem é o capital dele? Foi o montante que ela obteve na primeira aplicação. Então 1,3C mais a taxa percentual é 0,04 vezes 5 meses que ela aplicou mais durante 5 meses. Quando você multiplicar tudo isso aqui, tá certo? Quando você multiplicar tudo isso aqui, vai dar o seguinte, olha. Vai dar, vamos lá, vai dar 0,26C, ou seja, você vai multiplicar 1,3 vezes 0,04 e vezes 5. Multiplica tudo isso aqui.
Então, quando você multiplicar tudo isso, você vai ter 0,26. Então, conclusão, os juros dele foi 0,26. Tá certo? Isso na segunda aplicação. Agora, ele diz assim, olha, no final dos 10 meses, o novo montante foi de 234. Então, quem é o novo montante? O novo montante é o novo capital, aliás, é o capital, tá certo? Mais o que rendeu, tá certo? Aí vamos lá, aí partindo aqui para frente. Vamos lá. O novo capital seria 1,3, tá certo? Mais 0,26 C, que no caso foi o juro. Porque ele diz o novo montante. O novo montante vai incluir o novo capital. Tá certo? E o novo capital está funcionando aqui como o montante anterior. Tá certo? Porque no final, assim, no final dos 10 meses, o novo montante. O novo montante é esse aqui. E o novo montante é o novo capital, que é o montante anterior, mais o que rendeu, que é 0,26 C. Quando você somar 1,3 C mais 0,26 C, vai dar o quê? C é C, 6 é 6, 3 mais 2, 5, vírgula com vírgula, dá 1,56. Então, conclusão, você vai ter 1,56. Pronto. Aí, apagando aqui, tá certo? O que é que você vai fazer? 1,56 é o novo montante. Agora, o que é que ele diz? Que o novo montante é esse valor aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, tá certo? Você vai pegar esse valor aqui, tá certo? E vai igualar o novo montante. Ou seja, esse aqui não foi o montante obtido e esse valor aqui é igual a 234. Aí agora, quando você achar isso, agora você resolve essa equação. Como é que você resolve essa equação? Certo? A gente está cansado de saber que isso aqui está multiplicando e passa dividindo. E eu quero salientar para vocês que isso aqui é uma maneira incorreta de interpretar. Ou seja, quem está multiplicando passa dividindo. Não existe isso matematicamente, tá certo? Então, mas como nós aprendemos assim, vamos permanecer. Uma hora eu digo como é. Então, na realidade, aqui eu vou simplificar todo mundo por 1,6. Então, vou dividir isso aqui por 1,6, isso aqui por 1,6 e achar a resposta. Só que quando você diz quem está multiplicando passa dividindo, funciona também. Tá certo? Funciona também. Tá certo? Então, você pode fazer isso, apesar de ser matematicamente impróprio, mas dá certo. Tá bom? É uma coisa errada que dá certo. Então, vamos lá. Então, o que é que você faz? Então, eu vou dividir 234 por 1,56. Então, o que foi que a gente aprendeu? Então, é 234 dividido por 1,56. O que foi que a gente aprendeu? Que quando a gente vai dividir números que tem a vírgula, né? Então, as casas decimais, ou seja, os dígitos depois da vírgula tem que estar iguais. Então, aqui tem duas casas decimais, aqui não tem nenhuma. Então, aqui é preciso ter duas para... Aí eu acrescento 2 zero e vou e apago a vírgula aqui, ó. Então, fica 23.400 dividido por 156. Pronto, agora é dividir. Tá certo? Então, professor, eu tenho dificuldade nessa questão de divisão. Pega um livro da 5ª série, tá certo? Que você vê isso aqui. Tá certo? Tá bom? E na aula passada, naquelas aulas passadas do início, eu expliquei como é. Tá certo? Então, você só dá uma olhada na gravação que você vai saber. Então, quando eu divido 23.400 por 156, tá certo? Vai dar o quê? Vai dar R$150. Então, qual foi o capital que ele aplicou? O capital que ele aplicou foi R$150. Tá certo? Questão simples, fácil, não é difícil. Tá certo? Agora, o que é que eu digo? Você nunca deve esperar só pelos professores. Você pegue lista de exercícios, tente responder em cima das questões que vocês presenciaram aqui, que vocês aprenderão e vocês se derão bem no Enem.
Tá certo? Então, alternativa B. Vamos para a próxima questão. Tá certo?